noite. Pessoal, então como eu estava falando, né? Hoje eu quero retomar com vocês o roteiro de entrevista. E como eu disse ontem, né? Esse roteiro aqui é para ser colocado em prática e é um instrumento que irá auxiliar vocês na prática mesmo durante a realização da entrevista. Né? Então, às vezes, nas primeiras entrevistas, vocês podem colocar esse documento impresso na mesa ou abrir ele na tela do computador, caso seja online, né? E utilizar. Então, sempre começar ali estabelecendo um rapport com o candidato, né? O que é o rapport? É aquele momento de descontração, de deixar a pessoa à vontade, de conversar algo que não seja relacionado ao cargo, à vaga, para poder estabelecer essa conexão com a pessoa. E aí deixar ela à vontade, né? Buscar algo em comum, estabelecer ali algo que você veja que a pessoa ficou mais tranquila, né? Porque a entrevista ela é muito é, tensa para algumas pessoas. Algumas pessoas se sentem muito tensos, né? Então aí você fazendo essa descontração, a pessoa vai se sentir mais à vontade. Depois a apresentação pessoal. É muito importante que você fale qual é o seu nome, qual é a sua função na empresa, qual que é o seu papel ali no processo de recrutamento, de seleção, na verdade, da pessoa. Né? Então, deixar claro ali qual que é o seu nome, o seu papel. Se for uma consultoria, fazer a apresentação da consultoria, né? Explicar que você está responsável pela vaga. Se for uma empresa normal, né, que o RH diretamente da empresa, você vai apresentar a empresa. Se for a consultoria, você também tem que apresentar a empresa cliente. Né? Então, olha, estou fazendo consultoria para a empresa X, é, ao menos que a empresa tenha pedido sigilo, né? Mas você precisa vender ali a ideia, vender o peixe, falar os benefícios da empresa também, sempre de uma forma entusiasmática, né? Que chame a atenção da pessoa. Fazer a apresentação da vaga, então falar da vaga é basicamente o que faz o cargo. E aí a gente já apresentou as primeiras informações para esse candidato. Ele já se situou ali, né? Do que se trata, o que vai acontecer, o que é o cargo. E aí você confirma o interesse do candidato. Porque às vezes, se você explicar para o candidato, né, sobre as atividades do cargo, sobre qual é a empresa, às vezes ele já está trabalhando, às vezes ele não tem interesse mais em realizar essas atividades, né? Então você pergunta para ele, olha, você tem interesse em continuar no processo seletivo, em fazer entrevista? Ele vai dizer sim ou não, muito obrigada, eu não tenho mais interesse na vaga. E aí, essa pergunta faz com que a gente economize tempo, né? Porque economiza de chegar lá no final de uma entrevista que dura aí 30, às vezes 40 minutos e o candidato falar, não, não quero, né? Depois a gente parte para análise curricular, que é a análise da trajetória profissional. A gente já fez isso lá na análise do currículo, na triagem do currículo, mas agora a gente vai confrontar essas informações que estavam no currículo pessoalmente com o candidato. Então, perguntar para ele, né? E aí, você trabalhou nessa empresa de que tempo a que tempo? Qual que foi o motivo de saída, né?
qual atividade você fazia? Porque no currículo, na maior parte das vezes, vem só o cargo, né? Eu até expliquei para vocês, é importante que coloque as atividades desempenhadas para que o recrutador já saiba o que que você fazia ali na sua outra função. Então você vai detalhar perguntar de forma detalhada, pedir para que ele detalhe as atividades que ele desempenhava para você entender a experiência dele. É, fazer sempre uma pergunta relacionada ao algum resultado que ele trouxe, alguma ideia nova que ele trouxe para dentro da empresa, né? É, por mais operacional que seja o cargo, a pessoa que realiza as atividades, ela tem conhecimento sobre a vaga, ela sabe dizer o que aquele cargo faz, né? O que pode ser mudado para trazer mais resultados, né? Então, perguntar isso. O que ele fez ali no tempo que ele esteve na empresa que gerou alguma mudança positiva dentro do cargo, né? Perguntar sempre o motivo de saída, e isso é um fator, é um indicador relevante. Avaliar os cursos e formações, perguntar, né, onde você fez esse curso, qual a carga horária, qual que foi a sua intenção a realizar esse curso, né? Se tiver a ver com a função que ele vai desempenhar, né? Fazer sempre uma pergunta também sobre a visão de futuro desse candidato, né? Quais são os seus planos para o futuro, né? Médio, longo prazo. Quando a gente fala em médio prazo, 5 anos, e longo prazo, 10 anos. Né? Então aí a gente entende com essa pergunta qual que é a perspectiva dele para o futuro. Se ele tem planos de ter uma carreira estável, ou se ele está pensando em, por exemplo, empreender, né? E aí a gente consegue entender qual que é o lugar dele ali no dentro da empresa, como que ele provavelmente vai encarar a realidade de trabalho da empresa, tá? Alguém aqui já teve que responder essa pergunta? Quais são os seus planos para o futuro, ao médio e longo prazo? A Daniela levantou a mão. Mais alguém? Eu já. E como foi para você, Divino, responder essa pergunta? Ah, e a maioria, assim, a maioria não. Eu creio que o pessoal fala que pretende ficar na empresa durante muito tempo, que pretende, né, contribuir com a empresa, quem sabe futuramente ser subir de cargo, mais essas respostas aí. Exatamente, né? São nessas perspectivas que. E é uma resposta realmente que a gente espera do candidato, né? Que ele tenha. Ah, Oi, a Daniela. que eu participei foi uma dinâmica em grupo numa reunião da empresa. Que aí veio um rapaz de fora, acho que até do Sebrae, se eu não me engano. Aí ele passou para a gente as folhas, né, e falou para a gente colocar qual que era a visão que a gente tinha com 5, com 10 anos, mais pessoal, não dentro da empresa, mas pegando ali o contexto pessoal para a gente ver qual seria o nosso crescimento dentro da empresa para ver se alcançaria ou não aqueles objetivos. Perfeito, Daniela, ótimo. E é nesse viés mesmo, né? Porque, de alguma forma, os nossos objetivos pessoais estão alinhados com os nossos objetivos profissionais, né? Então a gente precisa, no momento de fazer essa pergunta ou respondê-la, incluir a empresa, né? De alguma forma, o seu desenvolvimento dentro da empresa. No sentido de eu vou crescer, eu quero crescer aqui dentro, eu quero me desenvolver. Né? Então a gente já consegue ter ali uma visão do desenvolvimento do colaborador, do que ele pretende, né? O que ele espera
ali dentro. É realmente uma pergunta de visão de futuro, né? A visão de carreira, né? Se for uma carreira profissional consolidada, o que influenciou ele na escolha daquela carreira? Um psicólogo, por exemplo. O que fez você escolher a psicologia? O que fez você escolher, de repente, a área da estética, né? O que te levou a se tornar um profissional desta área, né? No sentido de entender ali a visão de carreira, no sentido de entender a paixão pelo que a pessoa faz também, né? O que significa o cargo, o que significa as atividades para a pessoa. Então é uma pergunta assim muito boa de fazer, né? Qual que é a sua visão, qual que é a sua expectativa em relação à carreira? E sempre traz aí respostas, na verdade, relacionadas à questão de o que essa pessoa, por que ela escolheu isso e o que isso significa na vida dela, né? Outras perguntas são relacionadas à visão de desafios do cargo, né? Quais você julga ser os maiores desafios desse cargo? E aí você já vai entender o que a pessoa considera como desafio. Porque embora o cargo seja completo ali de atividades cotidianas, os desafios para as pessoas são diferentes. Às vezes o que uma pessoa acha fácil, a outra acha mais difícil, mais desafiador, né? Então a gente já consegue entender ali, de repente, os gargalos que a pessoa pode apresentar ao desempenhar a atividade. Perguntar também se ela já tem noção de qual desafio que ela enfrentaria a assumir esse cargo novo, né? Às vezes a pessoa não vai saber responder essa pergunta, mas às vezes ela já conhece pessoas que trabalham ali dentro da empresa, ela já conhece a própria empresa e ela já sabe o que acontece ali dentro, qual que é o maior desafio, né? Então, vale a pena perguntar isso também. E aí a gente vai fazer as perguntas por competências que foram mapeadas para o cargo. Onde estão essas perguntas por competências? Está no material que eu disponibilizei para vocês ontem, que é esse aqui, ó. Dicionário das perguntas por competência. Então veja que está tudo pronto, né? Então a gente só precisa o quê? Fazer a descrição da vaga, o formulário de abertura de vaga, né? Então a gente vai sempre utilizar o formulário de abertura de vagas. Então estou organizando meu roteiro de entrevista. Quais perguntas eu vou fazer relacionadas às perguntas de comportamentais? Eu vou abrir o meu formulário de vagas, vou ver aqui o perfil, verificar o perfil comportamental que eu busco, né? Aqui, por exemplo, nós temos comunicação, criatividade, empatia, foco em resultado, foco no cliente, liderança, negociação, organização, tomada de decisão. Vou lá no dicionário de competências e vou procurar por cada uma dessas competências. Veja que aqui do lado esquerdo eu tenho as competências e do outro lado, no lado direito, eu tenho os conceitos, os modelos de perguntas que eu vou utilizar para avaliar essas competências. Então vamos utilizar aqui o critério de comunicação, né, que é a primeira competência que foi levantada lá no formulário de abertura de vaga. Olha, eu tenho 4 modelos de perguntas por competências para o critério de comunicação verbal. Vou usar todas? Não, mas tenha pelo menos 2, porque se ficou confuso para o candidato te responder a primeira vez,
você tenta uma outra pergunta para avaliar aquela competência. Vou ler aqui os exemplos de perguntas, né? A primeira seria: qual a situação em que você teve maior dificuldade para passar uma informação? Então a pessoa vai ter que lembrar dessa situação e aí ela vai trazer aquilo que nós conversamos ontem, que é o CAR, a técnica do CAR: contexto, ação e resultado. Então ela vai precisar de contar uma história, o contexto que aconteceu essa situação onde ela teve dificuldade, qual que foi a ação dela e o que esse resultado e qual resultado isso gerou. Ah, mas às vezes ela pode contar só a situação e não contar o resultado. E aí você vai complementar com uma outra pergunta. E aí, como que foi resolvido isso? Qual que foi o resultado? Você pode perguntar, né? Outros exemplos aqui: relate uma situação em que passou uma informação que foi compreendida de forma diferente, gerando problemas. Isso é fácil, né? Hoje, através do WhatsApp, às vezes a gente manda uma informação, uma mensagem num contexto e as pessoas entendem o outro contexto. Então, né, um exemplo é o uso das próprias redes sociais. Normalmente as pessoas usam esse contexto das redes sociais, né, do WhatsApp, por exemplo. Então você vai utilizar essa, essa situação passada para tentar verificar qual é o modelo de comportamento dele no futuro. Qual a comunicação mais difícil que você já fez e como foi? Então, o que você teve que falar para alguém que foi extremamente difícil para você? Ou conte-me uma situação em que, por mais que você tenha se esforçado, você não conseguiu fazer com que o outro compreendesse o que você queria falar. Como que... Professora, Oi? é eu de novo. Oi? Tá vendo? Sim? Mas tem alguns recrutadores que não usam esses meios que a gente está falando, não. A Por maioria exemplo, ainda não usa, viu, Divino? eu fui participar de uma entrevista com um recrutador e ele já estava com a pastinha dele, com os currículos que ele selecionou, né? Sim. Aí ele falou: como é que você chama? Ah, adivinha. Ele foi lá na pastinha, pegou o currículo, aqui pegou os currículos de todos, sabe? Pegou o meu lá e pôs na mesa e foi falar: você chama isso? Ah, você trabalhou na empresa isso? Ah, você tem tantos anos de profissão, né? Saiu por quê? Ah, essa aqui você trabalhou pouco tempo. Por que você saiu? Aqui terminou de fazer o currículo, de perguntar sobre o currículo, e parou a entrevista. Sério? É porque ele Foi. não está fazendo, não fez, né, uma avaliação do candidato por competências, né? Então é uma avaliação muito superficial, né? É, rodei nessa. E é aquilo que a gente falou, né? Concentrou somente nas competências técnicas do candidato. Simplesmente focou ali nas competências técnicas. Quando a gente vai além, né, a gente tende a entender o comportamento da pessoa. Lembra daquilo que a gente conversou? Muitas vezes a gente contrata as pessoas por conta das competências técnicas, mas elas são demitidas por conta da competência comportamental. Então, se a gente quer segurar o candidato no cargo, fazer com que ele fique tempo na empresa, que ele tenha resultados, a gente vai além das competências técnicas, né? A gente vai avaliar o comportamental dele. E por mais operacional que seja o cargo, tem como a gente avaliar. Existe essa possibilidade, né? Porque até quem opera uma máquina tem proatividade, tem comprometimento, tem responsabilidade.
E é através desse modelo de gestão por competências, que é o modelo mais atual do mercado, a gente consegue avaliar todas essas competências, tá? Então, vejam que aqui nesse documento, que é para ser usado, né, tem aqui inúmeras perguntas. Mas e aí, né? Vou fazer uma pergunta para cada uma dessas competências que está aqui no meu formulário de vaga, de abertura de vaga. O que vocês acham? Gente, aqui nós temos 2, 4, 6, 7, 8, 9 perguntas. Vocês fariam uma pergunta para cada competência? O que vocês fariam? Ah, hoje em dia eles não estão fazendo no máximo umas 3, olha lá, 4, olha lá. Lá no Pará Todos tem que responder 3 folhas, no mínimo. O Everton foi fazer a entrevista lá, foi 3 folhas que ele teve que responder. Tinha que informar até o salário. Olha só, né? A pretensão salarial. Tem essa diferença, né, gente, de alguns lugares. E, assim, a intenção é colher mais informações do candidato mesmo, né? É conhecer, né? Tem o contexto que o Divino falou, estão fazendo só 3 perguntas. Mas o certo é fazer perguntas suficientes para que você entenda o candidato. Aproveitar esse momento. Uma contratação mal feita é cara para a empresa. Né? Gera custos ali de receber esse colaborador e depois demiti-lo ali depois de 2, 3 meses. Por conta de não adaptação ao cargo. Então, quando a gente faz um processo bem feito, a gente está reduzindo custos para a empresa. Oi, Lilian. Ô, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Igual o Calília falou aqui, eu fui na empresa e eles me perguntou qual salário que eu queria ganhar. Eu respondi que seria o salário no mercado, que está no mercado. Mas eu fiquei meio sem jeito de responder. Eu fiquei com medo de pôr um salário e eles achar muito alto, ou de eu pôr um salário e eles achar que está baixo e não estou me garantindo, no caso. Eu achei, não sei se é certo ou não, eu fiquei meio na dúvida. Aí eu falei que eu queria um salário do mercado, que tivesse valendo, no caso. É sempre isso, nesse sentido mesmo, né? Quando a gente vai ver para essa questão salarial, é o mercado, o valor de mercado mesmo, Everton. Não adianta a gente pensar, tô falando assim, né, de uma forma geral. A maior parte das empresas, o foco é no valor que está sendo pago no mercado. Só que daí acabou que eu não fui nem chamada, então eu não sei se eles podiam tão certo. Mas você chegou a colocar valor ou você colocou só? Não, eu pus o valor do mercado, no caso, o que tivesse, no caso, porque hoje em dia tem o sindicato, né? O sindicato tem o piso do sindicato lá, o salário vale pela CLT. Aí eu pus que seria isso, no caso, eu não quis pôr o salário nem para cima nem para baixo. E aí, mesmo assim, não sei, talvez achou candidato meu, não me chamou, não sei se foi por isso ou não. Entendo. É importante a gente sempre ter em mente ali, né, o que está sendo pago pelo mercado mesmo e não se depreciar, né, Everton? Também não adiantaria você colocar um valor abaixo do mercado e depreciar o seu trabalho, né? É o que eu pensei, se eu põe muito baixo, ele ia pensar assim, ele não sabe nada, porque ele não está valorizando nem ele mesmo. E põe muito alto, ele já não pega porque está alto. Aí eu falei, mandar pelo meio aí, no caso, né? Pelo que está no mercado. A média salarial, né? Tá certo. Só não sei se eu fiz certo. Não, eu acredito que você fez certo sim, viu? Então, beleza. Em relação a esse número de competências, é importante a gente fazer pelo menos uma pergunta para cada competência, tá? Então a gente vai avaliando ali a resposta dele, por mais que fique
muitas perguntas, é importante que a gente faça a avaliação de cada competência, né? A gente vai conduzindo nesse sentido. Então, a gente vem nesse documento aqui e vai copiando as perguntas que a gente quer utilizar, tá? Para cada competência. Roteiro. E depois a gente realiza o fechamento. Sempre perguntar se o candidato tem dúvidas, né? Dar um momento ali para ele falar, fazer a complementação de fatores necessários, né? Perguntar, por exemplo, se existe algum outro meio de contato com ele ou alguma pergunta pertinente, né? Passar as informações sobre os prazos e as próximas etapas. Então, como em todas as etapas, a gente vai informando o candidato sobre os próximos passos, tá? É importante a gente deixar isso claro, porque eu tenho certeza que aqui todo mundo já fez algum processo seletivo que não recebeu o retorno da empresa, não é verdade? E foi bom, gente? Não foi bom, né? Eu tenho certeza que não foi uma experiência legal, né? Mas a gente tenta ser um RH, um recrutador que dá esse retorno, que entra em contato com o candidato. Gente, como avaliar essas perguntas? Então, o candidato está ali me respondendo o tempo todo. Lembra, eu já avisei para o candidato que eu já vou fazer anotações, eu irei fazer anotações durante a entrevista. Então, ele já está ciente de que eu vou avaliá-lo. Mas a gente utiliza um outro instrumento também para fazer a avaliação desses candidatos, que é a ficha de avaliação do candidato, né? Então, analisar as respostas do candidato na entrevista comportamental e atribuir graus de 1 a 5 para cada competência observada em cada candidato, conforme a tabela. Então, eu tenho, por exemplo, um candidato 1. Eu tenho lá as competências que eu vou avaliar. Então, comunicação, negociação e organização. Eu vou dar notas para essas respostas. Olha só a objetividade desse processo de gestão por competências. Diferente de só, gostei do candidato ou não, aqui a gente está mensurando os resultados, aqui a gente está medindo os resultados, né? Então, a gente vai o quê? Verificar, analisar as respostas. Aqui tem um gabarito de como eu vou dar essas notas. O grau 1 ou a nota 1 é quando na resposta do candidato eu encontro pouquíssima evidência da competência, ou seja, eu vejo ali que ele não usou a competência de comunicação de uma forma assertiva. Então, por exemplo, na pergunta que nós vimos lá, quando que você falou algo e não foi bem compreendido? Aí ele fala assim, não, nunca aconteceu isso comigo, ou o dia que eu falei algo fui mal compreendido, eu deixei isso pra lá. Problema de quem não entendeu. Eu vejo que ele teve pouquíssima evidência de desenvolvimento da competência comunicação. Porque o que a gente espera da comunicação? Que ela resolva problemas, né? Então, nesse exemplo, quando falou e não foi entendido, a gente espera que ele tenha tentado passar a mensagem de uma outra forma para que ele seja compreendido. Então, dentro desses 5 questionamentos aqui, a gente pode avaliar. E aí a gente vem aqui marcando. 1, pouquíssima evidência. 2, para pouca evidência. 3, média. 4, boa. E 5, forte evidência, tá? E aí a gente consegue o quê? Dar notas para
esses candidatos, né? Então a gente vai somando essas competências, né? Então, após analisar as respostas do candidato, a gente atribui os graus ali e vai somando as notas desses candidatos, né? Se foi qual que foi a pontuação? Aqui, por exemplo, 7. Aqui, por exemplo, 12, né? E aí a gente vai comparar. Para cada candidato, a gente vai fazer essa ficha. E depois a gente consegue ver de uma forma mensurável aquele que teve maior evidência da competência, tá? Ficou claro para vocês, gente? Dúvidas sobre o uso dessa ferramenta? Tranquilo, professora. Ok. Dessa forma, a gente sai do critério de subjetividade. A gente precisa, né, pensar em questão de avaliação mesmo das competências desses candidatos, né? E a gente tem um resultado muito melhor em termos de analisar os resultados que ele pode trazer para a empresa. Então, essa ficha de avaliação permite isso, né? Tá. Sobre o roteiro de entrevista, também tá tranquilo para vocês? Quem aqui se sente preparado para fazer uma entrevista depois desse conteúdo aqui de roteiro de entrevista? Quem já teria aí a coragem de ir lá e fazer uma entrevista? A Fabiana. Mais alguém? A Aline também. Eu faço. Ó, divino. Coisa boa, gente. É isso aí. Vamos pegar, vamos colocar a mão na massa, né? Colocar em prática aquilo que a gente entendeu. Não deixar, né? O medo nos paralisar, né? O conteúdo é teórico, mas veja que tem como a gente colocar esse conteúdo em prática, tá? Eu e o Everton só não sabemos se vai ser sucesso. E é assim, Lin, às vezes numa primeira não vai ficar muito legal, mas você vai treinando, né? Na segunda você já melhora. Quando vê, você já tá fazendo entrevistas sem utilizar nenhuma ferramenta para te auxiliar, porque você já decorou todo o processo, já aprendeu todo o processo, né? A gente aprende com a nossa experiência, tá bom? Pessoal, realizou a entrevista, realizou esse passo a passo que nós falamos, nós partimos para uma outra etapa, que é a checagem de referências. Ou seja, aquele momento da gente conhecer um pouco mais sobre o candidato a partir das empresas que ele já trabalhou. Quem aqui já teve as suas referências checadas numa outra empresa? E vocês sabem como que foi? Alguém te contou algo sobre? Olha, para eu entrar na empresa que eu tô agora, eu já falei aquela vez que eu fiz entrevista em grupo, né? Sim. Só que para selecionar o meu currículo, o meu patrão atualmente, ele já me conhecia da empresa que eu trabalhava antes. Então, depois que fizeram todas as entrevistas, aí passou para ele para ver, né, os resultados das entrevistas e tudo mais. Aí ele foi pelo meu currículo
que ele viu da onde eu era, lembrou da onde ele me conhecia, que era da outra empresa que eu trabalhei 6 anos. Aí ele foi e orientou o pessoal a me chamar, porque já sabia que a empresa que eu trabalhava antes é uma empresa que tem muitos anos de mercado, então eu trabalhei 6 anos lá. Aí ele que mandou me chamar, por conta do meu currículo e por conhecer. Por conta da referência também, né? Então é importantíssima essa etapa da checagem de referências, né? E às vezes a gente vai já conhecer pessoas naquela empresa que vão nos passar informações, mas vão acontecer situações também que a gente não vai conhecer, né? E a gente vai precisar entrar em contato com uma empresa desconhecida, com um RH que a gente não conhece as pessoas que trabalham lá. E isso vai exigir uma certa formalidade no momento de fazer o pedido de referências, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Então é uma fonte aí tradicionalíssima de fazer seleção de pessoas, né? Que é fazer essa pesquisa na empresa em que o candidato tenha trabalhado. É uma técnica bem antiga, né? Antigamente era muito mais comum. Hoje, dependendo do grau ali de responsabilidade, de confiança existente no cargo, é essencial também ainda continuar fazendo, né? Utilizar. Quando você julgar que é necessário, utilizar a técnica a favor. Então, o próprio candidato... Professora, Sim? nesse caso é que você está falando aí, vocês ligam na empresa daquela pessoa que trabalhou e perguntam os dados dela, a referência dela, é? Exatamente, Aline, isso mesmo. Ah, tá. Exatamente. Então, é um momento ali de... consta a informação da empresa, né, que você já trabalhou no seu currículo, e aí a gente entra em contato com a empresa. Existe no mercado uma certa resistência por parte das empresas para passar informações dos colaboradores por conta de questões éticas e até de danos morais. Por quê? A empresa não pode falar mal de nenhum ex-colaborador. Não pode. E a gente, tanto como recrutador, fazendo pedido de referência, precisa ter ética, precisa ter um comportamento profissional, tanto quanto dando referências dos nossos colaboradores, no sentido de não expor o colaborador a vexames, a situações que podem dar até um processo de dano moral, né? Então a gente encontra muito essa resistência por parte das empresas, né? A maioria diz, a gente não passa informação dos colaboradores, ainda mais hoje com a Lei Geral da Proteção de Dados, né? Mas às vezes a gente ainda encontra alguma informação, né? Como que a gente faz essa coleta? Por telefone. E-mail, gente, a maioria não faz. Já responde o e-mail logo dizendo, olha, a gente não passa informações por e-mail. Não adianta a gente fazer uma checagem de referência, ligar na empresa e falar com uma outra pessoa que não seja o líder imediato do ex-colaborador. Porque quem que conhece ele? Quem que liderava ele? Quem lidava diariamente com ele? Que passava as demandas, que orientava, que estava ali no dia a dia com ele. É essa pessoa que conhece. Então a gente precisa tentar, nesse telefonema, nessa ligação, falar com o líder imediato, para ter informações mais relevantes sobre esse candidato, né? Mas sempre ter muito cuidado, muito bom senso, né? Não fazer perguntas invasivas. E por mais que a gente tenha uma resistência por parte das empresas, tem muitas coisas que são ditas nas entrelinhas,
né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando o candidato é bom, teve um bom desempenho naquela empresa, normalmente ele é muito bem elogiado, de verdade. O ex-líder, né, a ex-liderança dele é extremamente positiva ao falar da pessoa. Então ela quer ver o outro bem, porque ele gerou resultados ali, ele foi um bom funcionário. Mas quando não foi, ele não fala mal, porque não pode, mas ele é normalmente extremamente sucinto e objetivo. Não entendi isso. Olha, nós não temos nada que o abone, normalmente, né? Então, a gente... essas respostas muito curtas, muito secas, pode ser que ela já diga algo sobre o que aconteceu ali durante o tempo que ele esteve na empresa, né? Porque normalmente quando o funcionário é bom, teve um bom desempenho, as respostas vêm sempre carregadas de elogios, de situações que vivenciaram ali, né? Caso o candidato esteja trabalhando, gente, por favor, observe isso no currículo, confirme isso na entrevista e não entre em contato com a empresa quando ele ainda está trabalhando lá. Porque olha a situação que pode causar. Você entrar em contato com a empresa, sendo que o candidato ainda está lá. E aí vai gerar um transtorno, uma situação, um contexto muito negativo para o candidato. Nesse caso aí também, se entrar em contato com a empresa pode achar ruim, alguma coisa assim, e despedir ele, aí ele tenta na outra empresa, aí na outra empresa também ele não passa, aí ele fica desempregado. Exatamente, né? A empresa pode pensar assim, olha, ele tá caçando outro emprego, né? Já tá procurando outro emprego, se candidatando em outras vagas, então vamos já dispensar, né? Não é legal deixar, pelo menos não dessa forma, a empresa saber, né, que ele está em busca de uma outra oportunidade. Coloquei no material da aula de hoje também um modelo de checagem de referências que vocês vão utilizar no momento de entrar em contato com a empresa. Então, vou entrar em contato com a empresa. O que eu vou perguntar, né? Você já vai preencher com o nome da empresa, o cargo que ele desempenhava ali, qual que é o nome da chefia imediata. Isso você vai ter avisado o candidato no final lá da entrevista, caso for necessário fazer a checagem de referências, que você vai entrar em contato com a empresa e você pede o nome da chefia imediata, né? Pede o telefone, e aí você confirma a data de admissão, a data de demissão, perguntas sobre dinamismo, iniciativa, relacionamento com os colegas, relacionamento com a chefia, quais eram as competências mais importantes do cargo que ele desempenhava, qual é o conhecimento das tarefas que ele tinha, a entrega de resultados, como que era a postura profissional dele, por que ele saiu. Gente, às vezes a gente tem que... Às vezes não, na maioria das vezes a gente tem que resumir isso aqui, porque a outra empresa, o líder, não dispõe de tempo para nos responder. Então, você vai perguntar as competências mais importantes, por exemplo, se for um cargo que ele vai ter que trabalhar em equipe. E trabalho em equipe é uma competência importante. Então, pergunta como que ele se relaciona com os colegas, como que ele se relaciona com a equipe. Porque as pessoas estão sempre muito ocupadas, tá? Elas não gostam muito de ocupar o tempo dela para nos ajudar. A verdade é essa. Então, seja bem objetivo. Esse aqui seria um cenário perfeito, né? Se a gente conseguisse fazer todas essas perguntas. Mas na prática, vocês vão ver que a gente precisa ser mais objetivo e mais sucinto nesse momento, tá?
Deixa eu ver a mensagem da linha. Tive uma experiência ruim, sou concursada e queria mudar de produção. Fui chamada para entrevista, mas daí a pessoa me dispensou porque eu já estava trabalhando. Se a contratação for imediata, né? Se for necessário a contratação imediata, Lia, aí eles já dispensam logo. Não, mas no meu caso era simples, professora, porque era só eu pedir licença, né? Eu ia pedir licença para trabalhar na outra empresa. Aí as moças lá da entrevista não aceitaram. Falaram que era o procedimento deles, que quem já tinha emprego, eles não contratavam. E aí a atividade era diferente da que você exerce como concursada? Sim, era para escritório mesmo, era na Pax. Aí elas me dispensaram porque já tinha trabalho fixo. Nossa. É um critério interno deles ali mesmo, né? De não dar oportunidade para quem já está trabalhando. Mas eu achei injusto. Não Não? não me deram uma oportunidade. Quando a gente. Peraí, professora. Professor, deixa eu perguntar uma outra coisa. Sim. Nesse negócio de ter fazendo a seleção de funcionário, que não é a pauta que está falando agora, não, mas que vem na minha cabeça, que já aconteceu comigo. Tempo de carteira. Igual hoje em dia, está tendo muito contrato temporário de 3 meses para poder não pagar a cerca. E aí, como que a gente pode fazer para avaliar o funcionário, no caso, se ele tiver muito tempo desse tipo? Igual eu mesmo morei numa cidadezinha pequena que tinha muito tempo na carteira. Então, na minha carteira mesmo tem muito. Trabalhava por safra. Por safra. 3 meses trabalhava, saía, voltava depois, trabalhava mais 3 meses, e ficava assim. Acaba que a carteira é, assim, entre aspas, é meio suja, né? Lembra que a gente falou lá nas perguntas, né, da entrevista, da análise do currículo, na verdade, que às vezes quando eu pegar o seu currículo, Everton, eu vou pensar assim, nossa, ele não paga em serviço nenhum, né? A cada 3 meses tá mudando de empresa ou tá tendo uma nova contratação. Mas eu não posso gerar ideias, preconceitos. Eu preciso conversar com o Everton para eu entender o que aconteceu. Aí, nesse momento que eu converso com você, eu entendo que é porque você trabalhava por safras numa cidade pequena e é comum isso acontecer, né? Porque as pessoas pegam um acerto e passam ali, né, até a próxima safra, porque naquela região é as oportunidades que tem. Até mesmo uma mudança de profissão que eu tenho agora, ela passa por licitação. Geralmente é de 2 em 2 anos, que é de segurança privada. E muitas vezes a empresa que a gente está trabalhando perde a licitação, aí a outra empresa chega e quer ficar com o funcionário, mas fica mudando de empresa, no caso, não fica aquele. Igual tem gente que fica 10 anos, 15 anos na empresa. Exatamente. Então é sempre tentar entender por que aquela mudança. Se a gente vê uma mudança rápida, o que ocasiona essa mudança? Se o currículo da pessoa for interessante, vale a pena a gente perguntar, né? Até usei o exemplo para vocês. Às vezes uma mulher que teve filhos vai ficar afastada devido à maternidade. Às vezes alguém vai ficar afastado para cuidar de um parente que está doente, né? Então a gente vale sempre a pena perguntar. Esse conceito de estabilidade hoje já é diferente do que no passado, né? Que as empresas preocupavam muito dessa questão das pessoas ficarem muitos anos na empresa. Hoje as empresas estão um pouco mais flexíveis em relação a isso. Então observa-se muito mais a progressão na carreira e os níveis das responsabilidades que ela foi assumindo ao longo da carreira, do que necessariamente ela ter passado 10, 20, 30 anos em uma empresa só. Tá?
Não, beleza. E aí a gente chega numa etapa importantíssima, que é a elaboração do parecer. O que é o parecer? É aquele documento que vai ser entregue para o líder imediato para fazer a escolha do candidato. Quem que a gente manda para o líder? Normalmente, 3 candidatos finalistas. E aí, o líder vai fazer uma entrevista com esses candidatos. Né? Mas como que o líder vai fazer essa entrevista? Através da leitura do documento que você vai entregar para ele, que é o parecer, né? Então, o parecer, ele tem essa função de formalizar tudo que você fez ali durante o processo seletivo, né? O resultado de cada candidato. Vai ser entregue para o gestor para a realização da entrevista técnica. Gestor não avalia competência comportamental. Quem avalia competência comportamental é RH. O gestor da vaga, que é o líder imediato, quem vai lidar no dia a dia com o candidato, né, após ele virar funcionário da empresa, ele vai avaliar somente competência técnica do cargo. Comportamental, comunicação, relacionamento interpessoal, é você que vai avaliar. Lembrando também que parecer não é laudo psicológico, né? Nós não somos, nem todo profissional de RH, nem todo recrutador é psicólogo. E aí a gente tem que sempre lembrar disso, no sentido de entender que é um parecer da área de recursos humanos e não um laudo psicológico. Um laudo psicológico é feito somente a partir de testes e ferramentas psicológicas que são aplicadas somente por um profissional com CRP ativo, né? É preciso usar sempre uma linguagem clara, né? Usar ali uma escrita de palavras que sugira o momento daquele candidato e não termos afirmativos, né? Então, exemplos aí de palavras que a gente pode utilizar é sugere, demonstra, revela, tende. Então a gente nunca vai dizer que ele é assim ou que ele mostrou, né? Não, ele tende, ele demonstra, né? Ele tende a ter esse comportamento. Lembrar sempre de levar em consideração as recomendações. Pode falar conclui-se? Se conclui-se, não. Não? Não. Ixi. Sobre o comportamento do candidato, não, viu, Divino? Somente lá no final você pode colocar assim: conclui-se que ele tem aptidão para o cargo. Mas conclui-se que ele é uma pessoa extrovertida, ou conclui-se, porque a gente não pode concluir nada sobre o outro, né? Sobre o comportamento do outro. Mas demonstra, tende, sugere, né? A partir das análises podemos observar, né? Mas nunca conclui-se, tá bom? Demonstrar todos os fatores avaliados, né? A análise do parecer deve estar sempre alinhada com o que o cargo exige, né? Tem que ter um alinhamento. O que o gestor da área vai ler, que ele vai entender que aquele candidato é importante para aquele cargo, para aquela área. Tem que estar sempre. Percebem que desde o início vem vindo ali, né, todas as informações bem coerentes com o formulário de abertura de vaga, porque a gente tem um processo que é coerente, né? E ter sempre um modelo padrão de parecer. Isso vai facilitar o dia a dia de vocês no sentido de preenchimento, né? E também quando os líderes for recebendo os pareceres, eles já sabem como entender. Gente, sugiro também que vocês sempre façam um parecer assim que finalizar a entrevista, porque a gente esquece e a gente não dá conta de anotar tudo, né? Então, a gente fazendo o parecer
Assim que finaliza a entrevista, a gente fica com as informações mais novas aqui na memória, a gente consegue fazer um parecer mais rico de detalhes, né? Nós temos aqui algumas estruturas de parecer que eu vou mostrar para vocês, mas antes de mostrar, eu quero fazer já uma observação. Estabeleça sempre um prazo para o gestor entrar em contato com o candidato para realizar a entrevista técnica, ou seja, para conhecer aquele candidato. Porque o processo ele tem que ter um prazo ali de início, meio e fim. Porque senão você faz todo o processo, entrega o parecer pro líder fazer a entrevista dele, e aí ele enrola 1 semana, 2 semanas, e o candidato começa a trabalhar. E aí seu processo foi em vão. Então, sempre estabeleça um prazo. Olha, líder, estou te enviando, você tem 3 dias para entrar em contato com o candidato e agendar a entrevista para você conhecê-lo e me dar o retorno. Né? No máximo, gente, 5 dias, porque senão os candidatos vão para outra oportunidade e você vai perder todo o seu trabalho, tá? Deixei aqui alguns modelos de parecer. Esse aqui é o que eu mais uso na consultoria. Os dados gerais, né, do cliente, mas se for empresa, é só você colocar o nome da empresa, RH interno, né, colocar ali o nome da empresa. O gestor responsável, né, o seu nome aqui como especialista em RH, qual que é o cargo que está sendo selecionado, a data de abertura de vaga e a data do envio do parecer. O dia que abriu a vaga e o dia que você está enviando o parecer. Partir para os dados pessoais do candidato. Nome, a idade, o estado civil, se tem filhos, qual a idade dos filhos, apesar de que, né, gente, sabemos que cada vez mais essas perguntas devem ser evitadas, mas na prática, as empresas querem saber sim, viu? Se tem filhos, qual que é a idade, com quem que fica esses filhos, né? A segunda pergunta, quando ele fez a entrevista, foi se eu tinha filho, com quem ficaria, se precisasse pegar essa entrevista. Falei, não, ficaria com tal fulano, assim, assim. Quantos filhos tinha, a idade, tudo. Exatamente. Ainda é muito feita. As empresas ainda querem saber, né? Para entender ali como que a pessoa se vira, né, no dia a dia, como que ela se organiza, né, Aline? Professora. Então, é uma pergunta muito feita ainda. E é importante perguntar, mas não sem expor, né? E também é aquilo, né? Muitas vezes faz essa pergunta somente para quem? Para as mulheres, né? E não faz essa pergunta para os homens também, né? Então a gente precisa. É injusto, né, professora? Te perguntar também, né? Né? Porque tem muitos papéis que faz o papel de mãe, né? Professora, Sim. eu noto também, assim, que eles perguntam a disponibilidade de horário. A gente nunca, igual a gente que tem criança em casa, a gente nunca pode falar, ai, para mim dava certo no primeiro turno, vamos supor que seja uma empresa, né? Porque à noite já é mais complicado, porque eu tenho 2 filhos, tal. Eles nunca perguntam, eles só perguntam, tem disponibilidade de horário? E a gente tem que responder sim ou não. Se responde não, já não é contratado. Exatamente. Né? Então, assim, como RH, a gente vai ter um certo cuidado para fazer essa pergunta, né? No sentido de não constranger e não passar essa sensação que a gente comentou aqui. Só pergunta para mulher, né? Só pergunta porque sabe que é uma mulher que provavelmente tem filhos, né? Mas as empresas querem realmente saber ainda.
Mas, Ô, professora, por que que tem, às vezes, assim, anúncio? Eu vi esses dias uma empresa em Rio Verde. Contrata-se pessoas, mulheres, de preferência sem filhos. sério, você viu desse jeito? Desse jeito, minha cunhada mandou para mim. Tava no Facebook. Oh, meu Deus, isso é um absurdo, viu? Aí, igual minha cunhada, ela trabalhava numa empresa lá em Rio Verde. Ela engravidou, ela cumpriu a licença, assim que era para ela voltar, a empresa dispensou ela. Aí depois ela ficou sabendo que a empresa não gosta de ficar com funcionários que têm filhos pequenos, porque fala que uma hora ou outra vai deixar a empresa na mão para socorrer o filho. Exatamente. E a gente sabe, né, gente, que quem é mãe aí sabe que a responsabilidade realmente, maior parte, fica na conta da mãe, Ah, né? isso é verdade. É a mãe que precisa ali organizar todos os pratinhos para dar conta das responsabilidades. E a empresa sabe disso. É o certo? Não. Acho que a empresa também tem que entender o lado do colaborador. A gente precisa buscar um RH mais humanizado que entenda essas questões. Mas infelizmente é a realidade do nosso mercado. Então, por isso que essas perguntas são feitas, por isso que a gente vê anúncios nesse tom. O que a gente faz? Se afasta desse tipo de empresa, porque realmente não é um local onde você vai ser valorizado. Em contrapartida, nós já temos empresas que se preocupam com essa questão, né, de entender que as mulheres têm as responsabilidades maternas, né? E aí a gente vai buscar essas oportunidades. Sempre, né? De se é um lugar onde faz esse tipo de exceção de pessoas, não é um lugar para mim, né? Pensar sempre nesse sentido. Então, ali no início, a gente já faz um breve resumo dessas informações do candidato. Então, fulano tem X anos, é casado, tem 2 filhos com idade tal e tal. E aí, nas suas horas livres, gosta de estar presente com os filhos e com a família. Durante a entrevista, demonstrou, olha só, demonstrou que é um profissional calmo, que é uma profissional calma, se adaptou bem ao ambiente da entrevista, demonstrou ser comunicativa, responsável e com interesse na oportunidade. Seu plano de futuro é estabilizar-se no emprego e dar continuidade nos estudos. Como que eu sei isso? Porque eu perguntei para ela lá durante a entrevista. Sobre a oportunidade pela colaboradora X, enfatizou satisfação em trabalhar na empresa, se interessou pela proposta da composição salarial da empresa. Então aqui provavelmente eu falei o salário e perguntei se ela tinha interesse. Ao ser questionada sobre quais competências considera essencial para assumir o cargo, destacou respeito pelo cliente, entender e se adequar ao perfil de cada um, humildade, honestidade. Então, aquilo que eu perguntei durante a entrevista, eu vou fazer aqui um breve resumo para o líder entender. A formação acadêmica, as principais experiências profissionais. E veja que aqui eu coloco muito mais detalhado do que está no currículo, porque durante a entrevista eu esmiucei, né? Eu tirei informações que ele não colocou lá no currículo. Né? Então aqui eu vou ler um pequeno exemplo. Nesse cargo, realizou atividade de controle de peso de animal, era responsável pelo transporte, controlava os agendamentos, relatou que realizava o controle das apólices, pagamentos seguros. Então, assim, eu sou mais detalhista no sentido de entender o que ele fez. Coloco o motivo de ter saído da empresa, né? Então, eu perguntei durante a entrevista e aqui eu vou colocar de forma clara o que a pessoa respondeu. Eu vou fazendo isso com 2 ou 3 referências que sejam importantes para o cargo. Coloca a checagem de referência caso eu tenha conseguido fazer, né? Então, olha, entrei em contato e aí, normalmente,
eu coloco a fala da pessoa ali entre aspas, né? Se a pessoa foi muito objetiva e não conseguiu me responder aquelas perguntas lá no formulário de checagem de referências, eu costumo colocar aqui entre aspas, em itálico, né, a fala da pessoa. Essa aqui, por exemplo, respondeu. A pessoa, né, logicamente eu tirei os dados aqui para a pessoa não ser identificada. Foi uma colaboradora muito responsável, organizava, ela cuidava de toda a parte contábil de pagamentos da fazenda, organizou todos os documentos que antes estavam bagunçados, sempre que meu pai precisava, ela estava à disposição. Pronto, foi o que a pessoa falou. Né? Então aqui eu coloquei exatamente a fala dela. Os instrumentos de avaliação que eu utilizei, então eu explico aqui pro gestor que o que eu utilizei foi uma entrevista mista por competências, né? Explico aqui um pouquinho, né? Isso aqui é mais didático mesmo, para entender como que funciona a gestão por competências. O objetivo foi confirmar as experiências adquiridas ao longo da carreira do profissional, relatadas em seu currículo, e avaliar o seu perfil comportamental frente a situações específicas que poderão ser vivenciadas pela candidata no cumprimento de suas tarefas diárias. Então, mais para poder trazer clareza ali pro gestor do que se trata. Aqui o perfil comportamental. Então, eu pego aquele relatório que foi gerado lá naquele instrumento que eu passei para vocês, que vocês utilizaram, e coloco aqui. Então, olha só, lá ele explica, né, que o teste diz que mede 4 fatores de comportamento. Então, o resultado aplicado do teste na candidata sugere um perfil dominante, e aqui fala um pouquinho mais sobre o perfil dominante. E as conclusões, né? Então, em nossa percepção, com respaldo aos instrumentos de avaliação e as necessidades da empresa, colhidas no formulário de abertura de vaga, com ênfase em aspectos técnicos e comportamentais, acreditamos, né? Então, acreditamos que a candidata atende aos requisitos exigidos pela vaga para desempenhar as atividades tal. Reforçamos que os testes aplicados oferecem insights, ou seja, ideias sobre o estilo e tendências do comportamento do candidato, os quais podem sofrer algumas alterações conforme o contexto de vida ao longo do tempo. Então, não tem como a gente nunca falar que a pessoa está 100% pronta para o cargo. A gente sugere informações, a gente acredita com base nas ferramentas que a gente utilizou que aquele candidato tem perfil para o cargo. Mas a gente nunca vai concluir ou afirmar isso de uma forma ali relevante, né? Assumindo como verdade absoluta. Né? A gente faz um processo seletivo e tenta trazer assertividade. Ok? Dúvidas sobre o parecer, pessoal? Não, professora. Ok. Vou deixar esses modelos de parecer para vocês disponível. Eu trouxe um outro modelo aqui também. Quero que vocês leiam. Olha só, aqui é um parecer do recrutamento e seleção de um outro candidato. Quero que depois vocês leiam para entender aí o formato. Deixei um outro modelo também. De modelo de parecer para cargos mais operacionais, né? Que são mais sintéticos, né? Mais objetivos. São modelos que vocês podem salvar e utilizar no processo de vocês, né? Lembrando que o processo não acaba por aqui também, né? Amanhã a gente ainda vai falar sobre essa questão da entrevista com o gestor,
Depois, como entrar em contato com o candidato, né, para falar quem foi aprovado, o que não, como fazer isso. Então, finalizando a aula, peço que vocês acessem esses materiais, leiam esses pareceres. Se tiver dúvidas, anotem, né? E anotem para tirar as dúvidas amanhã. E amanhã a gente dá continuidade nessa parte de finalização do processo, ok? Vou compartilhar aqui com vocês o link da frequência de hoje. Ontem eu não compartilhei durante a aula, mas vocês conseguiram acessar lá no Classroom? A de hoje está aqui nas mensagens da chamada. E daqui a pouco eu vou disponibilizar lá no Classroom também. Ok? Ok, professor. A Fabiana falou sim, sua atividade. Não, tudo bem. Se conseguiu fazer a atividade, já é válido também. Mas quando puderem responder o link de frequência, porque ele fica disponível no dia, né? Aí, se quem fizer no outro dia, pode fazer a atividade que por lá eu consigo fazer a validação da frequência também. Ok? Pessoal, vamos finalizando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu espero vocês amanhã para mais uma aula. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Mas nossa aula não acaba por aqui, né? A gente ainda tem conteúdo lá no Classroom. Não esqueça de fazer a leitura e o estudo do material. Tchau, tchau. Mãe?